trabalho, escutando as histórias do turno diário. Pego meu fretadão, vou ligado, meu irmão, curtido pela internet. Esse é o meu podcast. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é o mundo 6040. Pode você é o teaser que corre na via. Pode você é a viagem trocando as ideias. Oi, gente! Tô aproveitando, o Alex Jones não chegou aqui ainda pra dar uma informação muito importante pra vocês. Olha que bonito que eu fiquei. Tô aqui paramentada no meu bonezinho pra avisar vocês que as vagas do nosso curso Gestão de Operação acabou! Põe essa musiquinha aí pra mim, produção! Acabou! Acabou, pessoal! Que pena, hein? Você não me ligou. Tenho duas músicas pra você. Que pena, amor. Que pena. Pena. E a outra música é Acabou, que eu acabei de cantar. E então, sabe aquele ônibus cheio que você fica esperando o dia inteiro? Pois é, você deu o sinal e ele não vai parar, porque agora, ó, tá cheio, parceiro. Vai no próximo. A gente te espera na próxima viagem com vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau. Estamos começando mais um episódio do podcast dos profissionais do transporte. Esse é o Podbus 64 e não é bus. É bus porque a gente é do busão. Meu nome é Alex Jones e o objetivo do canal é conectar empresas, pessoas e profissionais com o mesmo propósito. Trocar experiência, compartilhar conhecimento, ensinar, aprender, evoluir e também se divertir num bate-papo bem descontraído. É com muito prazer hoje que eu recebo João e Maurício, né, do projeto Despoluir, projeto ambiental Despoluir. Sejam muito bem-vindos, João e Maurício. Vamos começar com o João. João, você é um cara que eu já sei que tem muita experiência no transporte. Conta um pouquinho da sua história aí pra gente, como é que você começou, conta do tempo que você quiser. Olha, eu agradeço primeiro a oportunidade de estar aqui com vocês, em nome da nossa federação e do programa Despoluir. Olha, a minha experiência, a minha vida em São Paulo, era toda ela amparada pelo transporte. Eu comecei em 1992 na CMTC, que era a Companhia Municipal de Transporte Coletivo, a maior empresa da América Latina de setor urbano, que para mim foi uma escola. Né? Famosa CMTC. E o meu aprendizado ali foi fantástico. Eu tive a liberdade de passar por vários setores e muita sorte também. Quando da privatização, nós tínhamos 22 mil funcionários e ficaram 1.400. E eu fiquei. Quando virou SP Trans, e a SP Trans passou a ser a gestora municipal em São Paulo. E lá permaneci como assessor de comunicação, né, como junto ao usuário do transporte. Eu aprendi bastante nesse sentido, que eu ia na comunidade ouvir o usuário. Você sabe, João, que eu falo aqui no canal, né, eu dou um curso para gestores de operação, tá aqui, depois eu vou pedir o autógrafo de vocês. Sim. Aqui também. O próximo evento, deixa eu aproveitar, o próximo evento do curso de gestão de operação, dia 7 e 8 de março, aqui em São Bernardo do Campo, no New Fest Eventos. Eu não sei se ainda tem vaga quando esse vídeo for pro ar, mas se tiver, segue aí ou acessa lá www.bus64.com.br. O que eu dou no curso é o que eu aprendi, como você está falando. Eu aprendi na base. É lá como eu encontrei o Maurício, depois eu acho que ele vai falar um pouquinho disso. Eu aprendi com motorista, com fiscal. Isso. Eu, apesar de ter sido fiscal, escalante, programador, inspetor, tratei acidente e tal, só não dirigi profissionalmente no ônibus. Sim. Mas nessa carreira de consultoria, agora como instrutor do curso de gestão de operação, eu levo o conhecimento que eu aprendi com quem faz.
né, com esses profissionais da base e com essa interação diretamente dessa mobilidade ou desse transporte direto com os passageiros, né? Que acho que é bem isso que você está falando. Você aprendeu mas quem assim, fazia o negócio. ouvir a comunidade, o usuário, o cliente, é a melhor forma, que você avalia como uma temperatura, né? De como você está assistindo ao teu público. Perfeito. Então, é assim, eu observando as carências de campo, eu comecei a adentrar a área de programação. Show. Comecei a aprender programação horária, comecei a aprender parte operacional. Depois eu fui para fiscalização de campo. Legal. E fui palestrante por muito tempo. Quer dizer, muitas vezes nós tínhamos que representar a SP-Trans junto ao governo no CONSEG, que é o Conselho de Segurança, que o Michel Temer criou. E eu representava o transporte. Então eu fazia toda a circulação no município de São Paulo, bairro a bairro, ouvindo a comunidade. Então eu fazia esse feedback junto com os departamentos técnicos, e com isso era um ensino-aprendizado, né? Você vai aprendendo a programar a implantação de um ponto de ônibus, a forma técnica que você pode implantar o ônibus, um ponto ou não, o deslocamento de uma linha, o prolongamento de uma linha, nível de lotação em pesquisa. Então tudo isso a gente vai aprendendo e como eu te falei, foi uma grande lição. Fiquei lá até 2001, quando nós criamos a política municipal de transporte. Nós tínhamos os clandestinos, fizemos todo um trabalho para aglutinar em cooperativas esses clandestinos, e eles foram agrupados no sistema. Então nós tivemos 8 áreas de atuação em São Paulo, que são as cores, né? São cores. Hoje em São Paulo os ônibus têm cores. Essas cores significam áreas de atuação. E depois disso eu saí, em 2001, fui para o CSNAT. Fui dar aula no CSNAT, que eu tive uma grande oportunidade para o Jovem Aprendiz. Que legal. Né? Tinha uma política federal e eles precisavam de profissionais com esse perfil de comunicação, que tivesse uma bagagem de conhecimento. E eu comecei a dar aula. E nesse período das aulas e palestras, a Petrobras eu tinha um diretor que me viu e conversou com o pessoal do CETPESP, que era o sindicato patronal, falou assim: a gente está trazendo um programa para São Paulo chamado Economizar, que foi a matriz do Despoluir, né? O embrionário, vamos dizer assim. E eu gostei do perfil dele, talvez dê certo. E me convidaram na oportunidade de eu tocar no estado inteiro um programa ambiental, que não era a minha formação. Eu sou formado em administração e tinha uma pós-graduação em estratégia empresarial. E fui buscar uma pós-graduação em engenharia ambiental. Perfeito. Porque eu queria representar São Paulo e representar bem São Paulo. Aí começamos a trabalhar em 2004, um programa público-privado que tinha Ministério de Minas e Energia, pela Petrobras, e tinha a CNT, foi quando eu conheci Brasília, né, a nossa confederação. E ficamos trabalhando juntos por 2 anos e meio. Aí houve o rompimento, até entendi o porquê, porque a Petrobras, como uma empresa estatal, ela visava muito o hidrocarboneto. Já a CNT, ela tinha uma visão mais de qualificar o setor. Né, o profissional do transporte ser mais qualificado, mais humanizado. E eu acho que não houve muito acordo quanto a isso, houve um rompimento, e a CNT criou, em 2007, o programa Despoluir. Fizemos agora 15 anos, e tem sido um sucesso. Né? O programa Despoluir... Acho que foi através do programa que a gente está aqui, né? É o maior programa da América Latina e Caribe. Nós recebemos um prêmio na Unesco em 2019. Tivemos a participação na COP27, agora no Egito, com o ministro de Meio Ambiente, né? A Érica, lá de Brasília, participou no Egito. Então, assim, é um orgulho muito grande para nós representar, né? E ter essa preocupação de conter, porque nós somos emissores, né? Vamos pensar bem. O nosso setor, ele queima óleo diesel. Então, ele impacta o meio ambiente. O que nós precisamos fazer é isso, é termos o controle, né? Utilizarmos mecanismo e tecnologia para que a gente possa orientar e educar o nosso setor com relação às suas responsabilidades, mas usar o nosso projeto para conter essas emissões veiculares. E quanto a isso, é um sucesso o nosso trabalho. É um sucesso. Eu achei muito legal quando eu conheci o projeto, já tem um tempo, mas eu não tive a oportunidade de ter contato, né? E quando eu vi o Maurício lá numa empresa que é meu cliente de gestão, né? E aí eu vi a oportunidade de bater um papo, aí o Maurício, gente fina demais, a gente acompanhei lá todo o trabalho para entender melhor, né? Eu também venho da administração, mas eu digo que minha faculdade principal foi feita no ponto final, na garagem do ônibus,
né? E aí eu achei que era um projeto muito legal e eu acho que aí as empresas ainda precisam entender, e aí eu acho que essa oportunidade ela é maravilhosa para as empresas falar, pô, o Projetos Poluir, ele é bom para todo mundo. Não só para a sociedade, como para o empresário, acionista, para o cliente. Ele é transformador, né? Ele é transformador. E assim, um trabalho muito bonito. Depois eu vou querer saber um pouquinho mais, uns detalhes aqui, algumas questões que eu tenho aí, que eu não sou especialista da área. Mas vamos falar um pouquinho com o Maurício. Maurício, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui. Prazerzão ter você aqui, um cara do bem total. Já ficou meu amigo lá em meio período que a gente bateu um papo lá, enquanto ele fazia o trabalho todo, e entra no carro e liga o equipamento e tal. Super atencioso. Demais, demais. Depois só ouvi falar bem, né, do Maurício, porque falou, encontrei o cara da Despoluir e tal. O Maurício, pô, o cara é gente fina demais e tal. Seja bem-vindo, conta um pouquinho da sua história. Como é que você chegou no busão? Olha, obrigado, cara. Obrigado aí pela oportunidade, né? Tô aqui com meu amigo João aqui, um cara que o João me ajuda um monstro demais, aí do então, transporte, né? E outra coisa, cara, parabéns pelo seu jeito também de ser. A gente se conectou legal ali, você falou sobre muita coisa, a gente, muito do que você falou realmente até mexeu comigo, porque realmente é isso que a gente fala, né? São pessoas, né? Então a gente conhece as pessoas, então a gente vai se conectando e vai entendendo um pouquinho cada dia mais do transporte, né? E a gente falou bastante de transporte, mas a gente falou de família, a gente falou de vida, a gente foi batendo um papo legal lá, né? Sim, Então, o meu início no transporte, cara, eu servi o exército durante 7 anos. Aí eu tava já saindo do exército, aí eu vi uma plaquinha assim e falei assim, pô, pega esse cobrador, né? Admite esse cobrador. Aí eu peguei e falei assim, cara, deve ser bom, né? Eu acabei entrando na empresa que eu fiquei durante 12 anos. E lá, cara, eu era cobrador. Aí eu ficava sentado ali na cadeira, ficava meio incomodado. Falei, eu preciso fazer algo mais. E aí eu tirei a habilitação. Quando eu tirei a habilitação, esperei o tempo direitinho e tal, e passei para manobrista. Aí foi a hora que começou a entender, eu comecei a entender mais sobre ônibus, né? Foi aí que o diesel começou a correr na vez. Sim, né? sim. Nossa, eu acho que já nasceu, já corria antes. Sim, cara. Você sabe, Maurício, que é legal, você falou aí, e eu recordei aqui, você é o terceiro profissional que vem aqui no Podbus 64, legal, que cara. veio do Exército. Ah, Tem outros, se vocês olharem pra trás aí, lá no 5º episódio, tem um cara que hoje ele é motorista, ele veio do Exército, e tem um instrutor também. Depois eu vou falar quem são os caras. Legal, então eu acho que o Exército tá trazendo profissionais pra trazendo, nossa área aí. é viu? verdade, e ordem, né? Não, e outra coisa, eu nem imaginei, é uma coisa que eu nem imaginava, cara. Trabalhava na área da cozinha. Eu fiquei um tempo na vigilante, depois entrei na cozinha e imaginava que eu ia ser um cozinheiro, um Masterchef da vida aí. Nem tinha Masterchef. Já tinha não Masterchef tinha, já não nessa tinha. época. Você sabe que eu me tinha. meti a ser Masterchef uns tempos atrás. E assim, eu fazia um prato por ano. Mas aí eu estudava ali um mês, e aí eu produzia. Mas fazia bem feito. Fazia bem feito. Fiz os mais difíceis. Postei no Instagram. O pessoal falou, você sabe? Faz um dia pra mim. Mas era uma coisa que eu tava fazendo só pra tranquilizar aquele estresse do transporte que a gente vive. Por muito Então, cara. Então, eu peguei e acabei entrando nessa empresa, pode falar o nome? Fica à vontade. Havia Autoaviação Urubupungá. Aí eu entrei de manobrista, aí o chefe lá começou a falar assim, Maurício, você sabe fazer isso aqui? Eu falei assim, não sei, mas se você me ensinar, eu faço. Então foi aí que começou a dar espaço de você agregar conhecimentos. Aí quando teve uma época, cara, que foi passar para motorista, que é o tempo que a gente fica, e ele falou assim, ó, você não vai, Maurício, você vai ter que ficar aqui com a gente aqui porque a gente gostou do seu trabalho e tal. Eu acabei ficando lá. E nisso fiz curso na Mercedes de motorista de teste. Hoje eu sou motorista técnico de análise direitinho. Ia pra rua na época, testava ônibus na rua, verificava força, verificava freio. Então, hoje a gente tem uma análise e um conhecimento maior nessa área. Legal. E, cara, e aí foi só agregando valores. Eu tinha uma área ambiental que o João, quando ele ia lá com um programa Despoluir, eu acompanhava ele nessas questões, tipo, puxava os carros para ele. E o que foi acontecendo? Foi delegando, os líderes da época foi começando a delegar bastante responsabilidade. Então, eu nunca fugi disso. E cada vez que
Então, dou um toque pra você que tá em casa também, pra isso aí. Quando alguém jogar pra você uma responsabilidade, o cara pega. Por quê? Porque aquilo ali, hoje eu tenho um conhecimento que eu não vou lá, eu não faço só a medição de opacidade. Eu dou orientações, onde é que você mexe, onde é que você tira, você troca um sensor, você troca um módulo. Então, esse conhecimento eu aprendi em campo. Eu fiquei impressionado com a atuação dele. Sim, sim, Com, sim. com essa humildade, com o conhecimento técnico que ele tem, e ele foi me explicando tudo. Pra mim foi uma aula. Maurício tem uma particularidade, mais à frente eu vou conversar. Show. Tem uma Eu ganhei uma aula, eu ganhei um amigo e ganhei uma aula lá de Não, teste de opacidade, sim. que assim, é óbvio que eu tô há muito tempo no setor, conheço. Depois eu vou querer saber do João, o que é melhor, João? Se é o opacímetro ou é a escala Ringman lá? Porque tem um negócio aí no mundo, falar, eu prefiro um, prefiro outro. Eu acho que vocês podem dar discorrer sobre esse assunto aí com bastante competência que vocês Cara, têm. não, isso é bom, porque quando a gente vai até as empresas, quando você resolve o problema, igual quando você fala assim, pô, meu veículo tá fumaçando. E aí, Maurício, o que eu faço? Tem cara que não sabe. Tem muita pessoa boa que conhece bastante, tem pessoas que não sabem. Então, quando você dá uma dica que aquilo ali resolve, cara, nossa, aquilo ali é transformador, cara. Você sabe que eu vou confessar aqui, ô João, eu tenho alguns clientes de gestão, né, do curso e da consultoria, de mentoria que eu faço para algumas empresas, e eu vou manter aqui meu compromisso de confidencialidade, mas com o Maurício, eu tinha ali alguns carros na frota, quando eu vi o Maurício, e que eram uns carros mais novos até, da frota da empresa, mas que eu já tinha feito de tudo para melhorar o consumo de diesel desses carros, desde da análise da manutenção, com os técnicos de manutenção local lá da empresa, com os motoristas, e peguei o motorista padrão, o cara que manja, e coloquei o carro para dirigir, e o consumo do carro sempre muito alto. E aí eu pensei que aquele carro tinha uma característica técnica que não caberia para a linha que ele estava operando, mas eu precisava do teste de opacidade para concluir isso. O teste de opacidade vai dizer se esse carro tem algum problema que ninguém achou. E ele foi lá e foi testando os carros e estava tudo dentro dos padrões. Eu falei, bom, esse carro tem um problema. Aí, sabendo disso, conversando com um outro gestor de manutenção, ele falou, não, esse carro foi construído. Aí ele falou tecnicamente sobre o câmbio, né, sobre diferencial e tal, e a linha que o carro roda, que o ar-condicionado, e fazia ele consumir mais. Né? Mas eu acho que foi legal, porque eu aproveitei dessa presença lá desse projeto Despoluir, através do Maurício lá, para entender. Falou, vamos ver se esse carro der um nível de fumaça acima, porque tem problema mecânico. Porque eu já testei até os motoristas melhores que tinha na empresa e não conseguia melhorar o desempenho do carro. E isso tecnicamente também, às vezes não acontece, pode ser que ele estando fumacendo, ele pode ser que o consumo não implique. Porque hoje tem o catalisador, né, João? Que é o carro do Euro 5. Então ele não deixa aí fumaça. Mas só que o consumo ele continua crescendo. Por quê? Pode ser que esteja, lembra, a gente comentou que tem se não faz uma drenagem do tanque de combustível, o que acontece? Aquela água que não foi drenada, ela vai para a bomba. Aí naquela bomba de abastecimento, ela tem um filtro. E aquele filtro acaba se saturando. Muito, muito rápido. E passa água pro veículo. Mas o veículo também tem um separador de água, que é o filtro Racor. E o que acontece? E aí ele não dá conta daquilo. E passa pro motor. Onde é que vai? No pistão, que pode chegar ali e furar. Aí ele pode danificar um pouco mais. Então esse consumo, hoje temos o AQD, que é o que nós íamos fazer lá na empresa. E, cara, aquilo ali é uma mão na massa para consumo. É o teste que vai verificar. Assim, o objetivo do Euro 5, quando foi criado o Euro 5, eles tinham o objetivo de diminuir as emissões e também o consumo. Esse seria o objetivo principal, né, das montadoras europeias. Eles conseguiram a diminuição das emissões, né? O ALA 32, ele atinge diretamente o óxido nitroso pelo catalisador. A 200 graus ele consegue eliminar. Só que o consumo, em função de todo esse complexo funcional, você acaba tendo ainda um consumo alto. Sim. Então, assim, essa ideia combinada de baixar
emissão e consumo acabou, na prática, não acontecendo. Tá? Isso também é muito relativo à topografia mais acidentada das cidades. Né? Da tecnologia que você utiliza. Por exemplo, hoje se utiliza muito o carro 1724 da Mercedes. Mas, por exemplo, em Carapicuíba ele vai sofrer muito, porque a topografia da cidade é muito. Exatamente. Se você vai para um local, por exemplo, que seja mais plano, você tem uma melhora de desempenho e consumo. Quer dizer, então, tudo isso é muito relativo até na própria escala do veículo de uma operação. Né? E o Maurício até melhor do que eu sabe disso, porque ele vem da área de mecânica. A minha parte é mais assim, holística, né? A minha visão é mais holística de negócio, mas eu tenho observado muito que a gente conversa muito. Sim. A troca, o mais legal do Despoluir é que assim, não se resume a controlar a emissão de gases ambiental veicular. Eu entendi isso não de se cara, resume a isso. Eu entendi isso de cara, Né? que não era só um programa que vai testar a opacidade do veículo troca e certificar ou não. constante de conhecimento. Cada garagem que você vai, você tem uma troca de conhecimento constante. E é ensino-aprendizagem. É tentativa e erro. Então você vai trabalhando. Muitas vezes acontece isso. É tentativa e erro. Não deu certo, mexe aqui. Não deu certo, mexe ali. Acertamos. Então é um padrão. Por exemplo, você vai na área de borracharia, é fundamental a calibragem do pneu para o consumo de diesel. Sabe uma coisa Entendeu? que eu falo, João? Nesse ponto de borracharia, por exemplo, eu falo no curso, já falei aqui também, que a calibragem é um processo importante, né? E aí eu tenho mania, né? Porque eu sou piolho de garagem, como eles falam, e eu entro na garagem e já vou olhando para o carro. E aí eu olho principalmente para a roda traseira interna, se ela não tiver o extensor e a mangueira do calibrador de pneu não for grande, eu falo, cadê o plano de calibração dos pneus? Não, a gente calibra, mas não tem nem extensor, como vocês alcançam ali? Então não alcança. Então, é que eu digo, existem... E nós somos observadores, né? A gente consegue ver isso. O certo, né? Geralmente, criar normas, né? Por exemplo, você chegou na garagem, não abasteceu, chega, calibra o pneu. Saiu da garagem, ele faz faz a batida de pneu. Faz esquema de calibragem. Porque tudo isso aí, cara, você se antecipa aos fatos. Exatamente. Às vezes acontece de o carro tá na garagem lá e furar o pneu na garagem. Ela fala, pô, minha frota Daqui a pouco ele chega toda... e sai furado. Eu já vi, por exemplo, minha frota está toda calibrada com nitrogênio, mas não tem o extensor do bico para calibrar, então não está calibrando. Só está calibrando quando tira a roda numa manutenção preventiva, por exemplo. E aí aí não dá conta. Agora, mas uma coisa assim, uma mudança de página importante, né? Quando eu comecei lá atrás no meu trabalho, as tecnologias que nós tínhamos expostas era a fase Euro 2, né? Você tinha o S2000. Nossa. Assim, então era fumaça preta. Você tinha. Nós temos até a política de controle de emissão de fumaça preta. É um trabalho que a gente faz junto ao governo. Que é justamente nisso. Quer dizer, a nossa preocupação era aquilo. Tinha empresas, os Volvos B10, B50, que você botava a sonda. Você fazia 2, 3 acelerações, o passímetro parava de funcionar. Você tinha que fazer toda a limpeza da lente, coisa para botar para funcionar de novo. Tinha uma empresa no interior que ela tinha tubulações dentro da manutenção. E eu estava visitando essa empresa e perguntei para o gerente, falei, mas essas tubulações que vêm do teto, o que são? Ele falou, é simples, só um pouquinho. Engatou no B10, mandou acelerar o B10, fui para fora da manutenção, saia fumaça preta, como se fosse chaminé. Caramba. Então esse era o diesel que nós tínhamos há tempos atrás. Você tá falando, eu tô recordando, né? Nos anos 90, quando eu comecei a carreira no ônibus, eu era plantonista. Se eu usasse uma camisa branca como a sua, eu tava ali no plantão, a saída da frota saía todos pela portaria ali da garagem, e eu só de estar ali no plantão, aquela parada que o carro dava pra esperar o semáforo abrir, a gente comia fumaça o dia todo, isso aí voltava com a camisa preta. Não, e se você vê como mudou, né? E isso, a gente teve um encontro também na Latibus. Latibus. Aí, conversando com o visitante e tal, ele conversou, falou assim, não, mas o que a empresa faz? Como é que funciona? Eu falei assim, não, o veículo, ele sai do fabricante, ele tem um limite de emissão a ser seguido. Uhum. E a gente faz esse controle. E como é que eu vou saber que essa empresa faz isso? Não, a gente tem um selo de qualidade, que é o selo verde, que a gente coloca no
no para-brisa de todos os veículos que você vê que tiver com selo verde ali, aquela empresa ali, ela é amiga do meio ambiente. Então ela pega, ela faz esse controle. Então as pessoas não sabem o que é para o empresário, como é que funciona, a preocupação que eles têm em um carro que não que tá fumaçando, um freio. Então não é do jeito que as pessoas imaginam. Fala assim, pô, quer ganhar, tá alto, tá, mas só que o custo é muito grande. O custo é muito grande. Nós estamos falando de fumaça preta, né? Eu acho que está mais alinhado com a Higman. Então, porque eu já ouvi ele falando, pô, mas eu não acredito no opacímetro, eu prefiro a escala Higman, os antigos. Sim, o outro falou, não, mas o opacímetro é melhor, e tem precisão, não tem precisão. Tem gente que fala que a precisão da escala Higman é maior do que a do opacímetro, mas como que mede? No meu olho? Porque no meu caso, eu tenho 1,5 olho só aqui de visão. E é o olho que vai olhar. É que, na verdade, assim, a Higman, ela foi criada na Europa, né, para controle de emissões de chaminés de indústria. Né? Olha só, não sabia. Foi criada lá e foi... Aí trouxeram para o Brasil, escondeu, já, e isso em 72 a CETESB começou a utilizar como ferramenta fiscal. Legal. Elas são 5 escalas, né? Eu tenho no carro lá, são 5 escalas de 20 de densidade a 100. De 20 a 100, são 5. As duas primeiras densidades, 20 e 40, seria grau 1, grau 2, são passíveis e aceitáveis. Da terceira à quinta, elas são fiscais. Você pune o operador. Mas você tem um método de utilização, né? Um método de uso, né? Para aplicação. Você tem que esticar o braço em 1 metro, fechar um dos olhos e na perfuração, ela tem uma perfuração central, você vai visualizar o escapamento do veículo por 5 segundos. Show. Não é assim, por exemplo, você está numa estrada, tem uma retomada de marcha e solta aquele borrão preto, você não pode multar. Não pode. Aquilo tem que ser contínuo por até 5 segundos. Aí você consegue visualizar. Como ela tem uma demarcação de cores, você vai classificar aquela fumaça em uma dessas cores. Se você encontrar da 60 a 100, aí é passível de multa. Eu vi já há muito tempo, aliás, só para falar pro pessoal, quem é do diesel na veia sabe que é a escala Higman, que é um cartão furado, né, que tem várias faixas pretas mais escuras e mais claras. Do cinza claro até o preto. Eu não cheguei a te mostrar, né? Então, naquele dia eu não vi. Eu já vi no passado, né? Os é uma ferramenta aplicando. que a CETESB utiliza, né? Ainda a CETESB, olha, só que você entenda, a CETESB nos procurou, a CETPESP, né? Não era nem federação, né? Era o sindicato patronal, a CETPESP, em 2005. Na verdade, eu procurei a CETESB em 2005. Eu comecei em 2004 a trabalhar com o programa Economizar e as empresas tinham um pavor da CETESB. Porque a CETESB, ela tinha um manto fiscal, aquele manto punitivo, né? Então era só multa, e as multas são caras, são né? pesadas. E eu já trabalhava na época com alguns fiscais na SPTrans. Então esse meu know-how eu trouxe para o sindicato. Fui procurar a CETESB e tive o prazer de conhecer na oportunidade o Homero, que era diretor, o Vanderlei, que era diretor, o Olímpio, que era o líder do PMMVD, que era o Programa de Melhoria e Manutenção de Veículo Diesel, que era o programa oficial da CETESB. Mas ele era amparado na escala de Higman. Só na escala de Higman. E eu já tinha tecnologia. Eu usava o opacímetro, né? Não tinha ainda o tacômetro, mas já era o opacímetro. Eles ficaram curiosos, mas, poxa, como é que utiliza isso, coisa e tal? E nós saímos para campo. Então eu botava a CETESB junto comigo no carro e a gente ia para campo. A gente entrava nas garagens do Braga, ABC, a Transdutra, a EOSA, só da região aqui. E fomos em muitas. Naquela época, como tu falando, naquela época era muito difícil. Você não tinha o S10 ainda. Você tinha o S500. Né? Que era 500 microgramas por quilograma de enxofre. Ou seja, era novidade, era, né? era muita fumaça escura. Então eles faziam questão de utilizar a escala de Higman. Mas, João Carlos, mas o opacímetro não, olha, são duas situações. Uma é tecnologia. Você tem uma bancada de ensaio do veículo estacionário em aceleração livre. É o que a Organização Mundial da Saúde nos pede, né? Que essas determinações são internacionais. E você tem a escala de Higman que você utiliza em campo. Então, o que a CETESB faz? Ela vai para alguns lugares estratégicos de aclive, Top, né? né? Pega o Retomada, veículo né? pesado, em retomada em aclive.
É onde você está exigindo mais do motor. Mais do Mas veículo. está correto, porque no uso do paciente você tem a utilização do débito total e aceleração livre. Então você pega o máximo de combustão do veículo. Perfeito. Só que ali o veículo está pesado, tá? Tem um outro cenário e ali ele utiliza a escala de Higler. Em função disso, dessa parceria, nós acabamos nos associando e representando o PMMVD. Legal. Então, na época, isso foi o sindicato, né? E a federação foi criada só alguns anos após. E nós tivemos a oportunidade mais à frente na federação, só para dar uma mais extensão, com uma mudança de gestão interna, o interesse do atual presidente de também se associar à CETESB. Porque só um sindicato, que seria o sindicato rodoviário, que é o CETPESP, tinha esse direito, né? Essa parceria. E passou a federação a tê-la. E é onde eu trago de novo para o Maurício. Esse foi meu primeiro funcionário. Que show. Não, você escolheu muito bem. Não, porque o mais interessante, ele falou assim do querer aprender, né? Isso é fato. Porque assim, eu fazia visitações, o nosso ciclo é anual, né? Então nós temos uma agenda, a gente faz esse ciclo de atendimento anual. E todo ano que eu ia lá, ele que me ajudava. Mas ele não só me ajudava, ele se interessava. Você via brilho nos olhos de querer saber o porquê das coisas. Eu botava, por exemplo, o tacômetro, mas para que o tacômetro? Se fizer isso, fizer aquilo, mas é aquilo outro. Sabe assim, você vê que está fomentando o conhecimento. Né? E lá pelas tantas ele falou assim, olha, eu gosto muito do seu trabalho. Quando tiver uma oportunidade, você me ajuda? Só que assim, eu era sozinho pro estado inteiro, isso já era assim, quase 10, 12 anos sozinhos. Eu não tinha mais esperança de ter novas contratações, né? É como se eu desse conta, e não dava, de um estado inteiro. Até que esse presidente me chamou na sala dele, nem conversou com o diretor, me chamou na sala dele e falou, João Carlos, o que é o PMMVD? Eu falei, doutor, isso é um programa assim, a sala CETEP. Eu falei, mas para termos isso, nós temos que ter equipe. Ele falou, então me faz um pré-projeto e contrata quando você quiser. Maravilha. Eu falei, então, sim senhor. Aí fui lá, fiz um pré-projeto, e nesse meu pré-projeto eu criei vaga para 4 técnicos. 2 no interior e 2 na região metropolitana e capital. Acertou demais aí no Maurício. Alô, Maurício, lembra? Acertou demais. Entendeu? Você tava contando Sim, isso com o Maurício. sim. E eu acho que eu fui igual você foi com ele, eu tava fazendo contigo, porque eu tava lá interessado em entender, e acompanhei e tal. Isso. E achei muito legal. Agora, assim, eu acho, o João e Maurício, depois que eu conheci o Maurício nessa oportunidade, e agora aqui no podcast, eu andei, né, conversando com colegas. Eu acho que esses dias eu estava numa empresa, na Sambaíba, que você estava num dia, e eu estava falando com os caras de lá, e estive lá no outro dia. Se eu não me engano, porque a gente trocou uma mensagem para agendar aqui, e eu acho que ele falou, era Sambaíba, se eu não me engano. No outro dia eu fui lá numa visita, e foi uma visita legal, porque eu levei um gestor de manutenção do rodoviário, junto lá para conhecer a parte da manutenção do urbano, porque eu também tento fazer essa conexão. Você falou com o Daniel lá? Isso, o Daniel, meu amigo, Daniel, gente boa, o Daniel cara. é figurinha aqui do nosso canal, tem episódio do Daniel, Um abraço, cara. gente fina demais, o Daniel e o João lá da Sambaíba também, estiveram aqui. Marco Moretti, vou deixar um beijo aí, um abraço para todo mundo que é da Sambaíba, eu amo Sambaíba, vocês sabem disso, tá aqui no canal. Isso mesmo. E o que você estava falando, o João, quando você ficou muito tempo sozinho, quando eu comecei o canal, falei, mas eu tô sozinho nessa jornada aqui, mas eu acho que a gente não tá nunca sozinho, né? Porque os caras que vêm aqui vão levar essa informação, e você passou um tempo sozinho no projeto, mas você estava envolvendo pessoas nesse interesse todo, né? E eu fiz esse paralelo aí para dizer o seguinte, eu acho que alguns técnicos, alguns profissionais da nossa área e até empresários ainda não entenderam a importância do projeto Despoluir, porque eu conversando com uma meia dúzia aqui, e os caras falaram, mas aí o cara vai vir aqui, vai medir minha fumaça. Eu falei, cara, você não entendeu o trabalho dos caras, vão te ajudar. É, lógico. Né? É melhor que faça um trabalho desse que previne ou que valida, né, a parte essa parte de emissão, do que você correr o risco e achar que tá bom e não tá, e ser multado ou ser penalizado de alguma forma. Nós somos parceiros, né? Quando você vê, quando a gente chega a ter empresa, cara, a gente chega para poder ajudar. Então, a nossa preocupação é igual o João fazia antigamente, quando eu trabalhava na empresa, que ele ia fazer esse trabalho lá.
Ele fala, cara, leva esse veículo pra parte elétrica, ele deve estar com algum defeito, cara. Pô, você quer uma pessoa que ajuda a cuidar dos seus ônibus, da sua empresa? Eu vi até vazamento de óleo. Pra você Então, ver. Porque assim, olha que coisa interessante, mas estou com um ponto interessante. A minha ida na garagem era assim uma benção, porque assim, nunca se recolhia tanto ônibus pro borracheiro mexer. Porque quando a gente tá dentro da empresa, a gente muda a rotina da empresa por aquele período, né? Sim. Aí você tem o recolhimento de mais carros. Aí o pessoal da borracharia aproveita o recolhimento e também começa a fazer o seu trabalho técnico. Lá. Perfeito. Entendeu? Então, assim, nesse ponto era super interessante. Não, porque lógico. todos nós trazíamos isso e a troca constante de informações. Sim. Né? Isso era fundamental. Isso é muito legal. Você utiliza hoje, isso foi a partir de 2010. 2010 teve uma mudança da velha economia para a nova economia dentro do transporte, que foi a inserção do Euro 5. Então, como eu falei, eu estava junto com a CETESB e o Olímpio e o Vanderlei, que era o diretor dele, fizeram uma viagem para a Alemanha, depois fizeram uma viagem ao Chile e voltaram para o Brasil. E vieram conversar comigo. Falou, olha, lá eles utilizam o método europeu. São 4 acelerações livres. Hoje nós utilizamos com 7 a 10. Nós queremos trazer esse método para o Brasil, mas tem que fazer uma proposta lá no Proconv, em Brasília, que é o programa do governo que faz as alterações na legislação. Eu falei, como eu posso te ajudar? Ele falou, você tem as bobinas, na época era o NA 9000, né, 9020, era um Napro que eu tinha, parecia um trambolho assim. Da Bosch, não? Não, da Bosch não? Da Napro. Ele tinha uma CPU gigante e ele imprimia umas bobinazinhas assim, 2 vias. Uma ficava, eu tirava na hora, ficava pro empresário, né? E a outra ficava comigo, enrolava. Eu lembro dessas. O NA 9020 da Napro. E eu falei, olha, eu devo ter umas 5.000 aferições. Ele falou, faz o seguinte, você me disponibiliza que eu vou levar para o meu estagiário, a gente vai fazer a mediana entre a 7ª aceleração e a 4ª aceleração e ver a mediana. Perfeito, se tem entendi. um coeficiente muito diferenciado. Isso foi em 2006. Eles fizeram isso em 2006, 2007, 2008. Em 2009 levaram a Brasília e aprovaram. Legal. Em 2010 entrou o Euro 5 no Brasil. Eu fiz uma palestra em 2010? Foi em 2010 que entrou. Foi aprovado em 2009 e entrou em 2010. Eu fui fazer uma palestra em Brasília, na CNT. 600 pessoas assim. E eu fiz o túnel do tempo, né? Que era um TED, era uma coisa rápida, né? Sim. Eu fiz o túnel do tempo e nesse túnel do tempo eu puxei esse link do Euro 5. Você acredita que ninguém sabia que foi São Paulo que criou? Que foi a CETESB que criou e que foi o CETPESP que criou. Acredito, eu não sabia. Quando eu falei nisso, o pessoal ficou assim, aí ficaram em pé aplaudindo, eu fiquei até meio emocionado, assim, falei, poxa, legal. Sabe assim, então nós mudamos a história. Então, dentro das empresas, esse reconhecimento que você fala empresarial, ele aos poucos está acontecendo. Eu tive muita dificuldade no início. Porque justamente a visão empresarial era essa, assim, tipo, o gerente de manutenção. Falei, vai vir o João Carlos. Ou seja, vai vir problemas no meu setor. E a ideia era justamente essa, assim, a resistência. Então, sobretudo, você tinha que ter argumentação. Você tinha que ter um trabalho técnico bom, mas você tinha que ter um convencimento, que era esse. Eu tô aqui para te ajudar. Eu vou filtrar o teu trabalho e vou te dizer aonde você vai mexer, para que você possa dar melhor resultado ao teu patrão. Oi, gente! Aproveitando, o Alex Jones não chegou aqui ainda para dar uma informação muito importante para vocês. Olha que bonito que eu fiquei. Tô aqui paramentada no meu bonezinho para avisar vocês que as vagas do nosso curso Gestão de Operação acabou! Põe essa musiquinha aí pra mim, produção! Acabou! Acabou, pessoal! Que pena, hein? Você não me ligou? Eu tenho 2 músicas pra você. Que pena, amor. Que pena. E a outra música Acabou, que eu acabei de cantar. E então, sabe aquele ônibus cheio que você fica esperando o dia inteiro? Pois é, você deu o sinal e ele não vai parar, porque agora, ó, tá cheio, parceiro. Vai no próximo. A gente te espera na próxima viagem com vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau.
Você sabe, João, Entendeu? que eu tô nessa área de transporte, como eu disse para você, há 30 anos e eu tenho aí uns 12 de garagem e mais uns 18 aí de consultoria, né? Ótimo, Como consultor, ótimo. auditor, instrutor e tal. Sim, sim. E aí eu tentava convencer os caras como auditor ou consultor que eu ia lá para ajudar os caras, mas os caras não acreditavam de jeito nenhum. Gente, o auditor quando chega, que vai achar a não conformidade, esse aí, às vezes a gente não tem como enganar. Vai continuar tendo receio dos auditores. Eu parei até com a auditoria. Falei, eu não sou mais auditor, eu sou um instrutor, eu sou o cara que tô lá no podcast, sou mentor, dou aula e tal. Não quero ser mais auditor, porque os caras já ficam, lá vem aquele cara, o careca vai vir aqui, ele vai mexer, vai achar coisa aqui. Então, olha. A Despoluir tá entrando na empresa para ajudar. E eu vejo o trabalho, eu vi pessoalmente o trabalho dos caras, é um trabalho incrível. Tá aqui o João, que é um cara que tem muita experiência aí, criou, bem dizer que você criou o projeto todo aí. Dentro do setor de passageiro em transporte, eu fui o pioneiro. Você é o pioneiro, o principal desenvolvedor desse programa aí, né? E criador aí de todas essas soluções. O interessante disso também, cara, é que quando o João ele vai até a empresa, cara, ele convence. Eu te falei pra você, eu falei assim, cara, você vai conhecer, você vai gostar dele. Eu acho assim, tem pessoa que fala assim, não, puxa saco, não, porque ele é meu amigo, cara. O cara é meu amigo, porque o que ele passa pra mim de conhecimento, às vezes eu ligo pra ele, ô João, você vai me ligar? Não, o que tá acontecendo aí, meu? Eu falo assim, não, cara, deixa você à vontade de você trabalhar, eu conheço o seu trabalho. Pô, cara, isso aí engrandece qualquer pessoa. Não tenho dúvida que o João é uma enciclopédia. Pô, cara. E o João tem que voltar a dar curso, João. Você tem conhecimento demais aí. A mulher fala isso. Pegando um gancho naquilo que ele falou também. Essa geração nova que a gente tem aí, eu tenho trabalhado com eles, tanto no curso quanto na consultoria, trazendo eles aqui, os jovens profissionais do transporte, tentando incentivar que venham mais jovens, né, para o nosso setor. Tem muito jovem aí interessado demais. Aliás, deixa eu só mandar um abraço para o Matheus, que é lá da Auto GT Transporte, teve aqui, ele foi jovem aprendiz lá, foi efetivado, o gestor lá, o Moacir Molene, que é um cara gente fina demais também, trouxe ele aqui, ele é busólogo também, e ele contou a história dele aqui. Ô, Matheusinho, um beijo aí para você. Deixa eu fazer só um adendo com relação a jovem aprendiz. A minha primeira turma foi no CAPT 1, que foi a primeira sede nacional do CSNAT lá na Vila Jaguara. Foi a primeira do Brasil ali, né? E aí era uma fábrica da Danone, né? Eles compraram a fábrica para fazer toda a estruturação da nova sede. Só que concomitantemente surgiu o programa do governo federal que precisava ser implantado. Então foi aquela correria. Quando eu cheguei para dar a primeira aula, ainda estava em obra. Então eu tô vendo isso aqui, eu peguei a lousa, encostei a lousa, tortei a lousa, botei a porção de tijolos, esses blocos. Os alunos ficaram todos sentados e eu dando a minha primeira aula. E nessa primeira turma, o que foi muito interessante, o Eric, ele foi o orador da turma, né? Os primeiros formando, ele foi o orador. E no final ele veio com a família, tava com os pais, eram todos adolescentes ainda, né? Hoje a idade já é um pouco maior, mas naquela época até os 16, 17 anos. Ele veio conversar, professor, gostei muito do curso, aquela coisa toda. O que o senhor me aconselha com relação à minha formação superior? Aí eu falei, olha, você gosta de transporte? Ele falou, gosto. Meu pai é funcionário da empresa, eu gosto. Eu falei, então faz assim, hoje a nossa ótica estratégica de gestão, a engenharia seria um ponto muito importante para que você tenha uma visão mais técnica de negócio. Eu te aconselharia, não sei se você gosta de exatas, né? Ah, não, muito obrigado, professor, coisa e tal. Nunca mais vi esse menino. Passaram-se anos. Minha primeira turma foi em 2005, 2006, não lembro. Tô lá na aviação Osasco de Carapicuíba. Não sei nem se já reabriu aquela garagem. Tinha fechado aquela garagem. Fechado, né? Tô lá na área de manutenção, de repente, no meu ombro eu viro. Tudo bem, professor? Eu olhei, assim, tava de barba. Era um menino, você tava de barba. Eu olhei assim. E eu conheço tanta gente, eu dou aula, dou palestra. Eu fiquei assim, olhando pra ele um tempão. Falei, você não me enxerga? Ele falou, professor, eu sou o Eric do CSNAT. Eu falei, como é que você tá? Coisa e tal. Lembra que nós conversamos no final? Aí o senhor me aconselhou engenharia. Eu falei, pô, claro que eu lembro. Ele falou, então, professor, hoje eu sou engenheiro, eu sou encarregado da manutenção. Puta. Que legal. Aquilo ali me deixou tão emocionado, assim, que... E ele falou assim, o que o senhor precisar que eu vou ajudar o senhor? Já chamou manobrista, já achou um lugar para trabalhar. Então isso para mim é assim,
não tem preço. É isso que move a gente, João. Isso, Você tá cara. falando, me arrepia, porque assim, Mas eu tenho com certeza. depoimentos lindos também, que eu acho que eu nem mereço esses depoimentos de alunos que passaram Sim, por sim, mim, sim. né? De pessoas que eu ensinei. E aí estava falando, eu lembrei, quando eu comecei na consultoria, como estagiário, inclusive, foi numa garagem do interior, de empresa rodoviária, e não tinha sala de treinamento na empresa. Em 2004, nessa época aí também. E aí eu precisava dar um treinamento pessoal de ferramentas de qualidade, porque a minha empresa implantava sistema de gestão também, implanta ainda, a Amplitude Consultoria está até em São Paulo, em algumas empresas, implantando sistema de gestão para a certificação da norma ISO 9000, a 14000, que é o meio ambiente, né, que é a minha esposa que toca esse projeto lá na Amplitude. Mas eu fazia isso também, né, em garagens do interior, principalmente. E o cara falou assim, Alex, não tem a sala de treinamento que tem, o refeitório, mas o refeitório o pessoal tá almoçando agora. E eu precisava de uma horinha ali para conversar com eles, explicar lá as ferramentas e tal. Eu falei, mas aqui tem ônibus. Então vamos fazer dentro do ônibus. E aí foi para dentro do ônibus, né? Colocamos lá 20 pessoas dentro do ônibus. Eu falei, é o que a gente tem. E lembrei de quando você falou de empurrar a lousa. Mas não né? Eu falei, cara. vai ser no ônibus. E falou, pô, eu gostei tanto. O que não falta é criatividade, né? Eu gostei tanto que numa outra garagem, aí em Avaré. Avaré com isso. Aí Maria Rodrigues, não. Né? É, mas não é Rodrigues. Na época... Depois ela foi vendida, né? Nessa época ainda era do Robson, né? Robson, e a irmã da Regina. E a Regina, Regina, irmã dele. Regina. Então, e aí na garagem de Ourinhos, se eu não me engano, que era também, da Ana Rodrigues. Falou, pô, mas aqui tá ocupado aqui o local para dar o treinamento. E eu olhei e tinha os ônibus na manutenção, só que o sol tava pegando, porque Avaré é um lugar quente, né? Muito quente. Eu falei, se a gente colocar um ônibus aqui, vai fazer uma sombrinha, a gente senta aqui e a gente vai treinar os 5 S aqui, vai falar sobre gestão de qualidade e tal. Isso no ano de 2004 até 2008 eu trabalhei com esses projetos. Era bem pioneiro nessa época. E é muito legal, mas você vê que o que você está falando, você conhece muito. E ter esse retorno de alunos e depois de tanto tempo falar, pô, eu tô aqui. Mas é assim, mas são desafios que eu sempre incentivo o meu filho. Meu filho hoje é formado em Direito, um orgulho para mim, mas ele sempre foi assim, pai, o que eu acho legal em você, assim, você tem desafio, você mete a cara e faz. Sim. Você mete a cara e faz, mete a cara. Então, assim, a nossa vida é um ensino-aprendizado. Como eu te falei, ó, eu no Rio, minha família era portuguesa, eles eram empresários de comércio, de restaurante. Mas eu não queria ser comerciante ali no Rio de Janeiro. Aí vim para São Paulo, eu quase não andava de ônibus, até que eu tive a oportunidade de entrar na CMTC. Falei, cara, se eu entrar, eu vou querer fazer o melhor aqui dentro. E foi justamente assim, numa situação dessa incrível. Eu fui para uma reunião desse CONSEG, de Conselho de Segurança, na cidade de Tiradentes. Que eu não conhecia a cidade de Tiradentes. Prestei serviço lá também. Fomos lá para a cidade de Tiradentes, chegamos lá, eu e um encarregado, né, o de terno, era o staff, né? Ele do meu lado aqui, e assim, eu não conhecia ninguém em São Paulo, eu estava recém-chegado, e estava assim, secretário de saúde, tá, de segurança, tá, e nós representávamos o transporte. E o microfone foi indo, cada um sendo apresentado, a câmera ligada. Conforme o microfone vinha chegando, ele começou a mexer na gravata e começou a se mexer. Eu perguntei, você tá bem? Ele falou, era Alberto, acho que era Alberto, Roberto, alguma coisa assim. Isso faz muitos anos. Aí ele falou, não sei, coisa e tal. Quando chegou no penúltimo, ele levantou e falou assim, se vira, e saiu. Cara, e nós tínhamos tido uma reunião naquela tarde para criar o GAP, Grupo de Apoio à População, que era justamente onde eu virei relações públicas da empresa. Perfeito. Eu tinha que aprender muito para poder, né, atender a população. E nisso, o orador me anuncia, né, tinha um nomezinho, João Carlos Sanches, representante da diretoria operacional da CMTC. Cara, aí assim, um minuto, alguns segundos você para assim, aí o cérebro de um lado fala assim, o que você vai falar? No outro, começa a decorar o nome das pessoas. E assim, aí eu comecei a falar, não, eu agradeço a presença do secretário, não sei o que, agradeço a presença, e outro lado do cérebro assim, o que você vai falar, cara? Aí eu lembrei, o cara me deixou na mão, ele saiu, me deixou na mão. Aí eu lembrei da reunião que nós tínhamos tido, que eu achei super importante você ouvir o cliente, né? Sim, claro. No setor público fazendo isso, naquela época, em 1990
92, isso é coisa raríssima, né? Aí eu peguei o microfone e comecei a falar dos projetos. Comecei a falar e começaram a fotografar. E o pessoal falou, cara, eu fiquei famoso ali. E isso chegou no meu diretor. Então meu diretor falou assim, todo e qualquer problema de negociação de campo, leva o João Carlos. Leva que ele desenrola. Entendeu? Quer dizer, o que era para um... cobriu o que era para o espaço do outro que deixou ele falando. O que era para Eu falo pra ele o o seguinte... Se você pegar um dinheiro, ele pega o dinheiro seu e te convence que você tá devendo ele. Entendeu, cara? Ele é assim. Não, mas assim, eu digo assim, para mim podia ter sido uma coisa ruim para a imagem do setor, mas para mim foi uma oportunidade. Você transformou a crise em oportunidade. Isso, uma oportunidade. E bom, comecei, e o que foi mais importante, em cada situação que eu buscava, eu tinha que ter um respaldo técnico, então eu também aprendia. Sim. Então, por exemplo, uma mudança de uma linha, como se muda uma linha? Sabe, você tem um custo operacional, você tem isso, itinerário, você tem que fazer pesquisa de lotação em ponto específico. Então, para eu chegar lá para falar, eu tinha que aprender. Então, aí que eu comecei a trazer conhecimento. Então, os desafios que eu estou te falando eram justamente esses, para você pegar a bagagem. E nessa época, para você fazer ou entender desse assunto, não tinha. Difícil, não tinha literatura. Hoje é muito mais fácil, né? Não tinha Google. Não existia o Google, né? Não tinha Google. Hoje tem tudo isso e tem também o curso de gestão de operação, porque no curso de gestão de operação são 2 dias e no primeiro dia eu falo sobre fundamento, conceito de transporte de passageiros e eu vou do planejamento, escala, execução e controle, passando pelos assuntos sobre oferta e demanda, né, pesquisa de origem e destino, planejamento de mão de obra e de frota, coisas desse tipo. Naquela época não tinha, a gente teve que aprender quebrando a cabeça. Para você programar, né? A gente chamava de linguiça, né? Você abrir uma folha, né? Já falei aqui no canal, eu aprendi a fazer programação, tá lá no primeiro episódio. No primeiro episódio do canal Podbus 64, no primeiro episódio aqui, eu chamei os caras que trabalharam comigo no meu primeiro trabalho, que foi na Autoaviação ABC. Um beijo, pessoal do Joca, você é da época do Joca, do Sou da época do Joca, do Gordo. Do Gordo, ele sabe onde ele tá? Tá na Mimo. Lá em Várzea. Esse é o Nelson. Nelson tá na Mimo, encontrei ele lá. Nelson. O Gordo que eu falo, que é carinhosamente chamado de Gordo, é o Adair, que era do setor de funilaria do Braga aqui. Não, isso eu não conheço. Ele tá na... O Antônio, né? Que era o Toninho, você conheceu. Conheci. Eu trabalhei com todos eles. O Joca, você conheceu. Eu era o fiscal na época. O Joca, encontro o Joca aqui. Esses dias eu tava passeando com a minha filhinha no parque aqui, o Joca tava correndo... O Dudu veio aqui, né, e falou, pô, vamos levar o Joca e o Odair e tal. E a gente chegou até a planejar, mas aí não deu certo, porque a gente sabe que no transporte acontece muita coisa. Muita mudança. Né? E você arruma tantos amigos, né? Demais, isso é mais a coisa mais incrível. Eu né? resgatei muitos amigos aqui com esse trabalho aqui do Podbus e tô resgatando muito conhecimento também que estava guardado, que eu não lembrava. E para você tem um arquivo aí de entrevistas fantástico, né? Pelas empresas que você passou, pelos os contatos que você teve, você tem assuntos diversos, né? Isso E outra coisa também, que como ele foi fiscal, cara, é muito legal quando ele lidava com aquele ali já de fiscal, o cara chegava atrasado, então ele já sabia já sobre... Sabia o que era nó, o que era pé de cabra, eu sabia tudo que acontecia no ônibus, eu vivi isso. Isso é bom, cara, porque quando você pega vamos falar, de cabo a rabo, então, cara, o conhecimento, ele é muito, muito maior do que você imagina. Nunca se para de aprender, né? Nunca se para, não. Eu vou aproveitar então esse assunto. Eu já sempre agradeci aqui. Eu sempre falo que estou muito feliz aqui no canal Podbus 64 e vou continuar fazendo isso aqui com muita felicidade mesmo. Mas eu quero deixar um abraço para o João Antônio, para a Beatriz, né, do Grupo ABC aqui. Hoje estão com a Next Mobilidade, o BR7 aí, que foi a primeira empresa que eu trabalhei como fiscal. Menor de idade, inclusive, registrado, podia naquela época, e logo depois eu fui para o grupo do Grupo Vida, né, que é o grupo da Danúbio Azul, que inclusive na aviação Raposo Tavares lá a gente se viu. E depois disso eu fui para a Amplitude Consultoria, que hoje eu sou um dos sócios da Amplitude Consultoria, e passei por mais de 500 garagens de ônibus, fazendo consultoria. Hora dando um treinamento de 5S, hora fazendo implantação de uma ISO 9001, 14.000, de uma OSAS 18.000, agora, né, saúde e segurança do trabalho ISO 45.000.
e muito trabalho de gestão, de manutenção e de operação, que foi onde eu aprendi. Eu era um cara da operação, né? Fui programador, escalante e tal, e depois quando eu fui para ISO, aí eu comecei a me meter na manutenção. E aí chegaram os modernos ERPs, esses sistemas hoje, né, de computador, que naquela época a gente não tinha isso, e começaram essas implantações. E eu era esperto do tipo do Maurício e curioso. E eu tô aqui falando sobre o 5S, sobre a ISO, e o sistema do ERP está implantando na empresa. E aí eu fui vendo cada processo, cada módulo, desde a contabilidade, do jurídico, do DP, do RH, do planejamento, da escala, da manutenção, aí estoque. Abre-se um Aí eu leque, fui né? aprendendo um pouquinho. Eu digo que eu não sou especialista, eu sou um generalista, eu conheço um pouquinho de cada coisa. isso é bom. E eu acho que isso abriu um campo para receber profissionais de todos os setores do ônibus aqui. E cada um que a gente bate um papo aqui, eu levo conhecimento desses caras e isso vai E agregando. para você vai ser muito importante essa troca, né? Porque Demais, assim, demais. cada participante, né? Ele traz uma experiência, né? E você faz uma interface, né? Fio condutor. Então essa troca é constante. Sim. Isso é muito E eu tenho bom, juntado os muito caras bom. aqui também. O cara que veio aqui e depois, trocando ideia, falou, pô, foi um cara lá no canal que ele conhece desse assunto. Tá aqui o contato dele. Sim. Né? Quem faz o curso de gestão de operação e quem vem aqui no podcast, depois eu vou mandar o convite para vocês, participam de um grupo do WhatsApp que eu tenho chamado Operação de Elite, que tem relação com o curso. E nesse grupo, os profissionais, é um grupo que não tem bagunça, é um grupo de trocar a mesma experiência e trocar vagas, que é um outro trabalho que eu contei para o Maurício na oportunidade que eu faço, de como eu tenho muitas conexões do ônibus, eu pego o currículo de quem está precisando e pego a vaga da empresa e junto essas pessoas. Perfeito. E todo programa eu falo aqui, mas é aquela emoção, sabe, que você contou, que eu tenho orgulho demais de falar que nos últimos 12 meses eu consegui conectar mais de 150 profissionais que estavam precisando do trabalho ou da empresa que tinha uma vaga e eu fiz isso parabéns. como um trabalho. Eu até penso em fazer isso de uma forma mais escalável, usar do canal de uma forma melhor, mas eu fazia isso sozinho. Faz bem isso. Fazer isso sozinho em casa e à noite. A minha esposa falou, Alex, para de trabalhar. Eu não tô trabalhando, eu tô ajudando. Tá em você. Tô ajudando umas pessoas Cara, aqui. é o que você falou. Eu venho trazendo isso comigo. Porque assim, como eu mandar um abraço aqui também pro Batoré, o Genisvaldo, ele é líder da manobra também. Cara, quando eu entrei lá na manobra, eu fiquei uns 4 meses. Aí ele falou assim, Maurício, eu vou sair de férias. Eu falei, parabéns, cara. Mas sabe quem vai ficar no meu lugar? Aí você. Falei, eu, cara, você tá doido? Tá maluco? Como é que eu vou pegar, vou tomar conta desses caras aqui? Aí, não, cara, fica por causa que você tem um jeito legal de falar com as pessoas. Aquilo que ele falou pra mim, e eu fui implantando isso. Pô, então quer dizer, pô, você falar educadamente com as pessoas, você consegue algo mais. A pessoa vai te ver de uma forma melhor. E nisso foi acontecendo, conversei com as pessoas me ajudaram demais. Depois fui para o setor da ecológica. Um abraço pro Jordão, meu amigo, meu amigaço, né, que quando o Jordão me convidou, quando o João me convidou, eu tava tirando a férias dele, ele falou assim, Maurício, vai porque você vai conhecer muito com o João. Beleza. Fiquei no setor, então o que acontecia? Chegava carro, cara, ele não tinha... Às vezes o líder ia pra tal lugar, ficava um monte de carro no setor assim e tal. Meu, se a gente não fazer aqui nada, como é que a gente vai ficar pior pra todo mundo aqui, pô? Porque, assim, o BO ia ser pra todo mundo. Então eu falei assim, cara, custa fazer isso aqui? Faz serviço aqui? Faz aquilo ali. Aí eu fui aprendendo em requisitar material, e para que serve uma bomba, para que serve um coxinho, para que serve... Então você vai agregando. Cara, eu fui agregando esse conhecimento aí, cara, e hoje, né, tem muito amigo que me liga, pô, Maurício, quanto tempo, cara? Lembro que quando você ia comigo, você me ensinava como não exceder o giro. Tem um rapaz, cara, que aquilo ali foi o que mais eu fiquei mais... Eu liguei pra ele esses tempos aí. E o que aconteceu? Ele foi embicar, ele tava entrando na manobra e tal. E antes disso, ele falou assim, Maurício, você me ajuda? Ajudo. Aí o que aconteceu? Ele embicou o ônibus lá, naquela descidinha que ia entrar pra fumaça ali, e tinha um outro ônibus na frente. Aí todo mundo, cabaço, não sei o que, tal.
xingando o cara. Então o cara Aquela começou a suar igual um condenado. Aí quando eu olhei pra ele assim, ele já foi descendo do ônibus. Eu falei assim, não, fica no ônibus, você vai sair daí. Vou te ajudar. Vou te ajudar. É como eu digo aqui, eu vou te ajudar e você vai ajudar o próximo também. Cara, ele pegou e falou assim, ó, fala o seguinte, ó, relaxa, esquece os caras, relaxa. Falei assim, ó, puxa o freio de mão. Ah, tá tranquilo? Respira. Aí falou assim, agora você engata ré. Não, mas tá, engata ré. Quando o ponteiro do contagiro começar, dá uma tremida, você solta o freio de mão e o freio. Aí ele saiu. Você não precisou nem acelerar. Cara, Só esse uma cara foi... tremidinha. esse cara ficou agradecido. Toda vez que ele me fala, pô, esse cara aqui é... Ele salvou minha vida. Não que eu E seja... é assim, né? Não que eu seja assim, a gente é melhor, mas assim, cara, quando você faz a diferença na vida das pessoas... Aí ele falou assim, ó, Maurício... E te faz bem também. Faz, cara. E eu vou te falar. Isso, e ele chegou... Já falei aqui no ele canal, chegou... às vezes a gente tem... Até pra não parecer que você é arrogante ou... Cara, a gente tem que dar valor pras Com coisas certeza, legais que a cara. gente faz. Sim, não é feio não falar, Não. pô, eu ajudei aquele cara e ele é grato comigo. E isso faz E bem pra fortalece em gente. você fazer Fortalece de novo, a né? fazer Pô, com pra mais certeza. pessoas. Com certeza, Né? não. Tem gente que às vezes não fala os benefícios que conseguiu gerar na vida das pessoas, sim. com medo do outro falar, mas aquele cara ali vai achar que eu tô me achando, Não, cara. ou que eu sou arrogante, ou que eu sou isso, aquilo. Cara, se Nossa. você teve uma atitude legal e que ela tem um valor pra outra pessoa que cara. reconhece isso, bate no peito e Ixi. fala, eu fiz mesmo e eu sou esse cara aqui. Sim. Né? É que nem todo mundo consegue enxergar, Sim. ô, João. Nem Ele todo chegou mundo à consegue noite, ver cara. isso no lado Chamam bom. de É. miopia. Né? Ele chegou à noite, cara, ele falou assim, meu, ele fez meu nome à noite lá, depois eu já trabalhei bastante tempo lá. Ó, aí ele chegou no dia seguinte, que era no sábado, a gente se encontra porque ele trabalhava à noite. Ó, Maurício, esse aqui não te conhece porque não te conhece, não fala bem de você porque não te conhece, ó, esse aqui é o Maurício, tal. Aí um tempo Show. atrás, acho que foi, eu tava pensando em trocar de carro, e ele tem um esportejo. Ele, pô, Maurício, satisfação falar com você, cara, muitos anos. Não, faz o seguinte, você quer saber? Pega meu carro, vai pra praia, fica 3, 4 dias com ele lá. Legal. Meu, pô, pra mim não tem o que pagar, não tem o que pagar. Então, mas essas pequenas coisas que pra gente, Sim, quando a gente faz isso no momento, parece que são pequenas, mas não são. Isso Não. tem um reflexo gigantesco. E na vida e das sobe pessoas. assim, nas minhas palestras, eu sempre falo assim, empresas são pessoas. Pessoas. Por mais que você tenha tecnologia, você tenha estruturação logística, cara, se você não tiver humanismo, profissionais, mas pessoas, e você ter esse interface do respeito, da educação, esse interface, não tem como. João, a gente se Sabe? conecta demais também. Eu tenho publicação recente falando exatamente o que você está falando. Mas Que no transporte é uma empresa que é feita de pessoas para transportar pessoas ouvidas sim. e que vai mudar muitas outras Muitas pessoas pessoas, é. ouvidas, né? Então, eu acho que é bem nessa linha que você está falando. Independente, e eu falo independente da tecnologia, eu sou um cara, não sou muito da tecnologia, mas eu gosto, mais como hobby ou às vezes na profissão. Ah, mas tá no YouTube, é um negócio moderno. Não, eu não sou o cara da tecnologia. Mas eu presto atenção também. Mas eu acho que a questão tá nas pessoas. A Sim, tecnologia, eu eu digo falo assim, muito. ela é importante, foi revolucionária. Faz parte a quarta totalmente. revolução, vamos dizer assim, a tecnologia ela é fundamental na vida humana. Mas quem criou a tecnologia foi o homem. Foi homem, lógico. Então o homem não pode ser colocado de lado. Eu acho assim, eu sempre valorizo o profissional. E se você puder ajudá-lo, qualificá-lo, orientá-lo, faça. Fato. Porque você está ajudando uma pessoa que ela vai ser, volta a dizer, um multiplicador. Exatamente. Né? E voltando àquele assunto lá atrás, você falou com relação à valorização do setor, né? Pelo tempo que eu já tinha de trabalho, né? Eu já tinha um tempo de 10 para 12 anos tocando o projeto sozinho, e eu comecei a colocação do selo verde, né? O selo verde simbolizava assim, é um veículo que está em condições ideais de uso com relação às legislações ambientais vigentes. Perfeito. Ou seja, ele emite gases conforme estipulado pelo fabricante. Só que eu comecei a fazer a colocação dos selos em empresas em todo o estado de São Paulo. E comecei a perceber que eu consegui fechar cidades. Falei, cara, se o empresário tem a concessão do serviço, o poder público
público concede, então ambos são responsáveis. Somando esse resultado, o benefício da sociedade, do meio ambiente, isso tem que ser mostrado. Aí cria o pré-projeto Movimento Cidade Verde. Legal. Que esse presidente comprou, Dr. Mauro, que justamente foi o que me pediu para aumentar a equipe. Então nós criamos em 2019 o Cidade Verde. Então toda a cidade que a gente conseguia fechar, que toda ela era assistida pelo programa ambiental do transporte Despoluir, ganhava o selo e você fazia um evento. Aí você convidava o prefeito, os secretários de transporte, todos os empresários, toda a cúpula da federação dentro do CSNAT e ganhava uma plaqueta comemorativa. Legal. Então isso foi um sucesso. E a cidade ganhava muito mais com isso. Isso. Acho que aí é o mais importante, Isso. né? Porque fala, pô, mas juntou os empresários, os políticos e tal, mas a cidade está ganhando. Porque o projeto é ambiental. Né? Depois eu te mando o vídeo do nosso primeiro projeto, foi em Araraquara, no interior de São Paulo. Tem a participação do Maurício também, é minha, a gente fazendo um depoimento rápido, e mostra o selo verde, mostra o movimento da cidade, a entrevista com o prefeito, com os diretores das empresas, os prêmios sendo dados. Eu lembro de uma empresária, doutora Miriam, que ela estava com dificuldade operacional de alguns contratos da empresa dela, né? E quando nós fizemos uma proposta para ela, ela ficou encantada, porque aquilo valorizaria os novos contratos dela. Sim, né, na região de Araraquara. E eu lembro que quando houve o evento, ela praticamente se emocionou, me abraçar, agradecendo. E nada, porque assim, na verdade eu estou dando em troca, valorizando o nosso setor. Com certeza. Quer dizer, é como se a gente desse um prêmio ao nosso setor, de reconhecimento, porque na verdade nós temos só a concessão. O serviço ele é público. Ele é público. O serviço pertence ao governo. Sim. E o governo concede. Eu falo que o cliente da empresa de ônibus, o primeiro cliente é a prefeitura que contratou através de um edital, um contrato de concessão, tudo. E aí, por consequência, tem o outro cliente que é o passageiro transportado, né? A população. Então, isso foi além do que eu imaginei, porque nos depoimentos do prefeito, você vê ele orgulhoso. É um orgulho. É isso que é gostoso, o empresário também. Então, assim, e agora eu estou criando, eu estou rascunhando, já tem um tempo, para dar, o primeiro prêmio FETPESP de qualidade corporativa ambiental. Quer dizer, nós vamos fazer todo um trabalho ao longo desse ano, classificando as empresas com relação às suas ações, além do programa Despoluir, que é de emissões de gases, para que a gente consiga, ao longo desse período, pegar um montante de ações socioambientais dessa empresa, classificá-las, tipo diamante, ouro e prata. Legal. Volume de frota, tipo de operação, tipo de cidade, volume, e dar prêmio ao empresário. Isso aí agora vai ser pro empresário. Legal. Valorizar o trabalho dele conosco. Entendeu? Tem que mostrar tudo isso, né, João? Tudo isso tem que mostrar. Pessoal que está inscrito no canal e que segue a gente aí, entra lá no Google, lá na internet, e põe lá Programa Despoluir, se @ Programa Despoluir, tem um endereço .org.br. Então eu vou deixar aqui na descrição, os meninos depois colocam aí para todo mundo conhecer melhor aí esse programa ambiental. Tá vendo que os caras são gente fina demais aqui, os caras do bem, conhecem demais tecnicamente, né, politicamente, estrategicamente. O João é um cara que tem muita experiência aí, e eu acho que o objetivo do canal é esse, João, é mostrar as coisas boas que tem no transporte, que para mostrar coisa ruim, todo dia tem algum canal de televisão aí falando do lado ruim, e eu tô nessa briga aqui e dizendo para todos os empresários aí que conhecem o João e que já conhecem o trabalho dele, o nosso trabalho aqui é mostrar o lado bom da empresa, é mostrar o lado de baixo do ônibus, de dentro da garagem. O que eu tô fazendo agora nesse início de ano também são entrevistas, né? Então assim, comecei em 2023 ouvindo mais a empresa, porque a gente muitas vezes implanta e fica uma coisa muito protocolar, né? Tipo relatórios, certificados, aquela coisa, resultado, mas você acaba não ouvindo a empresa e não colocando a empresa em contato com a sociedade. Sim, né? Então eu comecei a fazer na ABC, que é da família Felício, mas é do Grupo NIF, lá de Taubaté. Perdão. Então eu fiz minha primeira entrevista. E sempre assim, ouvir da empresa, como na ótica dela é ser parceira do Despoluir. O que melhora para a empresa era ser parceira. Então eu fiz uma entrevista na ABC, fiz uma segunda em Morato,
em Francisco Morato. Em Francisco Morato, dentro dos protocolos de qualidade, onde entrava o programa Despoluir. E nessa última que eu fiz em São José, lá na Sanspena, eu fiz com o instrutor. Eu fui buscar o instrutor, que aí eu quero saber o seguinte, como você qualifica e ajuda o meio ambiente. Então Legal. Essa entrevista, depois eu te passo o meu querer. Instagram, para você dar. Eu tenho várias entrevistas, mas essas são as mais recentes. Legal. E eu estou criando também um Minuto Despoluir. E esse Minuto Despoluir vai ser assim, voltado só a meio ambiente. Por exemplo, cada visitação que eu fizer numa cidade, eu vou buscar o profissional ligado ao meio ambiente ou à qualidade. Então, um engenheiro ambiental. O que aquela empresa faz? Eu faço reuso, eu faço encaminhamento de resíduos tóxicos, eu faço reciclagem, eu tenho capacitação de placas fotovoltaicas. Isso você já está publicando no Instagram? Não, isso eu já tenho no meu Instagram. Essas primeiras entrevistas eu já tenho elas publicadas, depois eu te passo o meu endereço. E essas minutos eu vou começar a pegar a partir do mês de fevereiro. Maravilha. Eu quero pegar só a parte ambiental, porque é justamente isso, é mostrar a empresa. Mostrar o lado... Abrir a empresa e falar assim, olha o que eles fazem. A gente não bem. é só o que a televisão está mostrando. A gente e não é só ônibus, não é isso. só ônibus. Tem Ali, muita gente é como envolvida. uma indústria, né? Tem uma Exatamente. gama de conhecimento, os benefícios que ela dá às vezes para a comunidade. Ela tem ações socioambientais, ela ajuda a comunidade, ela ajuda a creche, ela adota praças, ela planta árvores. Isso tem que ser mostrado. Sim. Isso tem que ser mostrado. A nossa federação tem essa ótica parceira, né? Então o programa Despoluir, como eu te falando, ele vai além disso. Sim. Tem que ir além disso, entendeu? Não é só controlar a emissão de gases, né? Nós estamos hoje com uma transformação da parte de energia, né? Lá mesmo em São José, 2 empresas já têm ônibus elétricos. Ótimo. Mas volto a dizer, isso não é nada que vai me preocupar. A nossa visão, ela é campo aberto, é meio ambiente. Bom, o meio ambiente vai muito além disso. Vai muito além disso, né? Eu trouxe profissionais do ônibus elétrico aqui também, né? O motorista do ônibus elétrico. Tem outros colegas que estão para vir aí. E eu já falo para os caras, eu sou diesel na veia e o elétrico não mexe comigo ainda. Não mexeu, não bateu aqui. Não tá rodando segurança, né? Você não tem uma... ainda, não. Vocês, os caras do meio ambiente mais voltado aí, né? A essas medições e tal. O elétrico tá vindo aí, ele vai ocupar. Eu brinco com os caras, falam, eu tenho uma bicicleta elétrica e um skate elétrico, que apesar de não ter idade mais para isso, às vezes eu brinco. Aventuro, né? Eu até pensei no carro elétrico, eu falei, mas não vou me meter com isso não, porque ele tá chegando aí. Eu tô vendo o elétrico chegando. Mas eu vou continuar diesel na veia por enquanto. Sim, tá? Sim. E aqui o negócio é fumaça e diesel que a gente vai controlar e cuidar e para que prospere essas empresas. Olha, uma outra informação que eu queria te passar importante. Por sermos parceiros da CETESB, né, pelo PMMVD, que é que você pode recursar. Ser parceiro é você poder recursar. Então, a nossa federação é parceira oficial. E nós fechamos um termo de adesão com a cidade de São Paulo. A maior frota do mundo. 15 mil carros. Entra no Google e bota lá. Maior frota do mundo. Cidade de São Paulo. 15 mil carros. E essa é nossa parceira oficial a partir de agora. Então, você já atende uma parte dela pela Sambaíba, pela Mob Brasil, pela Ambiental. Essas 3 você atende, né? Olha, tanta empresa, cara. Não, e a Santa Brígida também. Vou aproveitar e deixar um abraço pessoal aí da Sambaíba, que eu já falei aqui. Mob Brasil e Ambiental são clientes da Amplitude Santa também, Brígida parceiros também. De muito tempo. Pessoal da Santa Brígida aí. Deixar um abraço para todo mundo. João, eu acho que tem que divulgar muito mais ainda. Tem. Esses trabalhos que tão sérios e tão legais e com tanto propósito. Como é o trabalho desse projeto. Olha, ter vindo aqui para... Assim, quando o Maurício me fez o convite, eu fiquei muito agradecido. Bom. Muito agradecido. E eu muito feliz e nós tivemos... Naquele dia eu estava em São José dos Campos, estava jantando quando nós conversamos, né? Foi. E para mim foi um momento muito singular, né? Que era justamente eu já tinha tido uma participação num podcast na Rádio Ônibus, né? Mas foi por gravação, eu estava no telefone no hotel, ele estava no estúdio, agora está sendo ao vivo. Vou deixar um abraço pro Henrique Estrada aí também, já foi um dos primeiros convidados aqui, a agenda dele ainda não bateu. Gente boa. Encontrei ele nas garagens por aí de vez em quando. Encontrei umas 3 garagens diferentes. Muita gente boa. E ter essa oportunidade. Eu conversei com ele também, referente, ele abriu o motor do carro dele. Maurício, como é que funciona? Que eu não entendo nada disso aqui.
Eu falei, cara, é assim que funciona. Aqui manda o combustível, ali é a cabeça do pistão. E aí, como é que mas você acha que tá bom? Não sei o quê. Eu falei assim, não, cara, ele tá bem cuidado, tá legal. O carro dele é Não, bem tá, é cuidado bonito demais, cara. Gente fina. ele é- E ó, eu achei legal aquele trabalho. Esse trabalho na prática, né? Do Dele. fazer o teste aí que eu acompanhei o Maurício. Eu podia ter olhado um só e ficado e falar, não, já conheci, já tá tudo certo, eu vou olhar de longe. Eu tinha trabalho, eu tava trabalhando lá, Sim, sim. né? Acompanhando alguns processos de manutenção e de operação lá. Mas eu fiz questão e eu subi atrás dele no carro, ele ia colar o adesivo, eu ia atrás dele e ele ia mudar o contato lá Mas pra, se aprende, pra ver o mas se giro e eu- aprende na prática, tá É. correto. Você Mas- teve a oportunidade. muito legal. é Mas, Alex, legal. ó, vou te falar, cara. Tem muito das informações que eu tava conversando com você, que eu conversei com meus amigos e falei, cara, eu não sabia, eu lembrava disso aí. Porque às vezes o que você tá falando agora, o mesmo olhar que você tá tendo aqui, é de conhecimento, de buscar conhecimento. Então quando você para escutar alguém que tem uma informação, então você começa a falar, você começa a desenvolver com mais conhecimento. É ensinando, a gente aprende demais. Então, Como cara, o João falou aqui no é. começo. Sim, Né? sim, Muitas sim. vezes a gente tá ensinando, mas você tá aprendendo também quando você Pô, cara, aí eu ensina. ligo pra muita gente, falo assim, cara, teve um caso aconteceu de ir numa empresa e o cara fez de tudo e não conseguiu abaixar a fumaça. Eu ligava para meus amigos meus, o que aconteceu, cara? Pode ser o quê? Aí o cara começava a falar comigo, me dar uma aula por telefone, para me lembrar de algumas coisas e me ensinar também. Isso que é importante. Conhecimento, cara, é tudo. Se você puder cada dia mais ouvir as pessoas, cara, as pessoas que tem muita gente boa, tem muita gente profissional. Sim, sim. E é o que está acontecendo hoje. A gente tá vendo, é muito profissional, às vezes até migrando para outra área, porque infelizmente, às vezes não é valorizado naquele setor que ele tá também, cara. Exatamente. Eu comprei uma briga no setor, uma briga no bom sentido, João, de falar bem, de mostrar e de tentar mudar esse cenário, né, que a gente vive. Hoje, eu costumo dizer aqui, tem vagas no nosso setor para motorista. A maioria das empresas precisam de motorista hoje. Está em falta motorista no mercado do transporte de passageiros. Tem vaga no setor de manutenção. Eu acho que 99% das empresas que eu vou hoje tem uma plaquinha lá que está precisando, tem anúncio. Eu tenho compartilhado esses anúncios. Eu vou tentar organizar isso. Já falei em episódios passados que eu vou organizar isso num trabalho um pouco mais profissional e usar esse canal aqui para fazer isso também. O teu trabalho é fundamental. Muito bom. O trabalho da comunicação, eu digo assim, quando você tem a mídia a seu favor e você usa o espaço com esse propósito, ele se torna fundamental. Isso é muito bom. Isso, eu acho que, assim, isso aqui para mim virou um negócio abençoado por Deus, de verdade. Sim, tá de Né? parabéns. Que eu não abro mão de ser um bate-papo também descontraído. Tem uns caras que às vezes vêm aqui, tomam uma cervejinha e a gente bate o papo. Isso não vai mudar o nosso propósito aqui, que é falar bem e trocar experiência e evoluir com esse setor, que é o nosso. Mas, infelizmente, como uma viagem de ônibus, a gente está chegando lá no ponto final. Né? A gente precisa cumprir o horário que está programado. O João foi um cara de planejamento, sabe como é. Né? Correto. O ciclo está se vencendo aí. Só temos a agradecer. Eu queria que vocês deixassem aí a mensagem aqui pro pessoal que conhece, da família, os amigos, o pessoal lá do projeto Despoluir. Né? João, você está convidado já para o futuro vir falar de outros projetos. Você que é um cara que muito gente boa demais e tem muita coisa aí. Tem muito diesel para queimar aí. Tem bastante. Tem bastante fumaça para emitir aí. Controlada, né? Controlada. Olha, pessoal, eu só tenho a agradecer a oportunidade, né, de mais uma vez a gente poder estar passando um pouco da nossa experiência e aqui representar a maior federação da América Latina, que é a FETPESP, a Federação de Transportes Passageiros do Estado de São Paulo, representar o maior programa da América Latina, que é o Programa Despoluir, falar da parte educativa do CSNAT, da nossa CNT, né, e ter esse campo aberto aqui mais uma vez, tá? Então eu só tenho a agradecer, esperamos ter novas oportunidades para que possamos desenvolver mais assuntos pertinentes ao nosso transporte. Eu agradeço. Na próxima oportunidade você está convidado para o outro estúdio que a gente está acertando aqui. Não é fumaça preta, mas é a caixa preta do busão. E a caixa preta do busão vai sair informações que normalmente não saem. Mas é isso. Maurício, deixa aí seu recado aí para a galera lá, para a família, para os amigos, pessoal que tá te assistindo aí, que eu tenho certeza que é um cara querido, que a gente vai ter que fechar a porta e soltar o maneco daqui a pouco. Legal, cara. Primeiramente, agradecer ao Alex, obrigado pela oportunidade. É muito bom estar representando aqui o Despoluir, a FETPESP.
E gostaria de deixar um abraço pra minha filha, minha gatona, minha princesinha do pai, né? E tá chegando agora um gêmeos, o casal não, né? 2 meninão. Eu pra fico chegar. emocionado quando ele fala dos gêmeos, acho que Cara, demais. e cara, um abraço pro meu pai também, para meus familiares, todo mundo. E para todo mundo que me ajudou desde o início, que tem me ajudado também, o pessoal do Exército, o pessoal da Urubupungá, que me ajudou demais, meu amigo João aqui, cara, que a gente tá junto aqui hoje. E só tenho a agradecer por tudo aí que Deus vem apresentando na minha vida, né? E mais uma vez, obrigado, Alex. Tamo junto. Show de bola. Eu que agradeço demais a presença e curti demais esse bate-papo. O tempo é curto. Eu acho que tem assunto aí para mais uns 10 programas, bastante, João. Lá na frente a gente vai voltar a falar sobre isso. Vou deixar um abraço aí para todos os inscritos no canal, né? Desejar que Deus continue abençoando aí o projeto ambiental Despoluir. Um grande abraço para todo mundo lá do FETPESP. Né? E para todos os empresários, gestores e profissionais da área. Aqui é o canal Podbus 64, é o canal do transporte. Fica à vontade. Manda um abraço pra equipe, pô. Alexandre, Nivaldo. Se não mandar, os caras cobram, viu? É doido. Fernandinho, os caras cobram. Você falou lá 2 horas. É que, na verdade, assim, hoje nós temos uma estrutura, né? Nós temos o Anderson, que é nosso coordenador, Anderson Oliveira. Nós temos 2 técnicos no interior, né? O Alexandre, o Nivaldo. Temos a Letícia, né, que na nossa comunicação, e temos a Fernanda, que faz todo o secretariado do Despoluir, né? Eu até me sinto como uma família, porque antes eu era sozinho e fazia tudo isso. Hoje nós temos, na verdade, uma grande família, né? Com certeza. Então, eu agradeço, um grande abraço a todos aí. Espero que vocês tenham gostado aqui do nosso bate-papo, viu? Que legal. Deixo o meu abraço também para toda a equipe aí do João, do Maurício, a equipe do Despoluir aí. Espero que essa equipe aumente cada vez mais e que as empresas possam conscientizar do quanto legal é esse trabalho de vocês e do quanto ele tem um propósito que não é só voltado para medir a fumaça, ele é para melhorar a vida, né, de todo mundo, não só quem está dentro, mas quem está fora do transporte também. Perfeito. É isso. A gente vai ter que ficar por aqui. Eu não posso deixar de dizer para vocês que a gente vai estar junto até depois da última viagem. Perfeito. Então agora a gente solta o maneco, fecha a porta e vamos pro próximo. Que Deus abençoe a jornada de todos vocês. Abraço. Até mais, um grande abraço. Todo mundo junto. Oi, gente! Aproveitando, o Alex Jones não chegou aqui ainda para dar uma informação muito importante para vocês. Olha que bonito que eu fiquei. Tô aqui paramentada no meu bonezinho para avisar vocês que as vagas do nosso curso Gestão de Operação acabou. Põe essa musiquinha aí pra mim, produção. Acabou, pessoal. Que pena, hein? Você não me ligou. Tenho 2 músicas pra você. Que pena, amor. Que pena. E a outra música Acabou, que eu acabei de cantar. E então, sabe aquele ônibus cheio que você fica esperando o dia inteiro? Pois é, você deu o sinal e ele não vai parar, porque agora, ó, tá cheio, parceiro. Vai no próximo. A gente te espera na próxima viagem com vocês, tá bom? Beijo, obrigado, tchau.